É isso aí, nação. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Neto detonou o Palmeiras e elogiou a temporada do Flamengo. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem mais informações. O Mengão está no Catar para o Mundial de Clubes. Flamengo pega o Cruz Azul nesta quarta-feira. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá então para o vídeo de hoje. Deixe os créditos ao canal da Band, ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. É legal, me enganou. Eu achei que o Paulo... Esse ano foi ridículo. Um time que vendeu 700 milhões. Aonde a presidente quer dar golpe lá para terceiro mandato. O Abel contratou todo mundo que ele quis. Entregou o Campeonato Brasileiro. Perdeu tudo. Isso é pife, irmão. Achou 2 jogadores nas categorias de base excelentes, acima da média, o Alan e o Estevão. Quer dizer, o Palmeiras me enganou. Terminando o ano, você olhando, o Flamengo foi muito superior e tudo isso que o Flamengo está colhendo é merecedor. Isso é trabalho. Ah, pode ter arrogância, como eu vi o BAP dando uma entrevista? Pode. O que ele falou? Tá podendo. Falou que o Flamengo que não aguentava mais ouvir as histórias, principalmente que vem da Terra da Garoa, que o pessoal da Terra da Garoa tem que engolir ele. Mas é verdade. Theo, o que ele falou é verdade, velho. É verdade. Desculpa. A arrogância dele tem que ser entendida. O BAP, ele faz uma administração, é BAP que ele chama? BAP. Faz administração maravilhosa. Ele falou, ó, se eu quiser gastar 1 bilhão para contratar jogador, eu contrato. E qual o problema se ele tem dinheiro para fazer isso? Se é um time organizado. Ele ganhou o Brasileiro, ele ganhou Libertadores, ganhou tudo. E o Flamengo vem ganhando desde 2019. Quem que pode hoje contratar os jogadores que ele contratou? Em um ano ele ganhou 5 títulos. Vamos lá, sabe quanto que gastou o time do Flamengo? 300 milhões. Pois é. Não, mas... E sabe quanto vai faturar? 2 milhões. 2 bi. Pode falar, Godoy. Mas não é só o que gastou. Porque o Palmeiras, eu acho que gastou mais. É que gastou errado. Contratou jogador errado. Isso, Sousa, Felipe Anderson, Paulinho. Jogador muito caro pelo que entregou. Mas hoje o Abel falou que não leva em consideração nada que vocês sentados aqui falam, que ele tem vocês todos na mão, você viu? Ele mostrou a mão, assim, ele pra dizer mostrou a mão. que tem, antes do jogo começar, que ele só levava em consideração a imprensa que vai... Ele brigou ali com o repórter, bateu uma boca com o repórter chegando ao Castelão. E aí ele falou que não era exatamente com eles que ele estava falando, é com o pessoal do ar-condicionado, nós, né? E que ele tinha Quero que ele se exploda ele, pô. Mas o que eu acho do Palmeiras não é que é um ano a ser esquecido, é um ano com várias questões a serem aprendidas. O problema é que falta ao Palmeiras a autocrítica. Concordo. Porque o Palmeiras podia chegar agora e falar assim, falar outras coisas. Erramos aqui, acertamos ali. Eu acho que é tudo errado no Palmeiras. Mas falta uma autocrítica enorme. Não tem asterisco nenhum no campeonato do Flamengo. E o Abel tem que aprender a perder. Não, e outra coisa, o cara que vai lá, assina um contrato com o Al-Saad e que o Palmeiras tem que pagar 25 milhões de reais. O Flamengo marcou mais gols, perdeu menos, tem melhor defesa, a quantidade de vitórias no Campeonato Brasileiro é igual. O Flamengo jogou 3 vezes com o Palmeiras esse ano, ganhou as 3, tanto no Campeonato Brasileiro como da Libertadores. Então não tem asterisco nenhum no Campeonato do Flamengo. Acho que falta ao Palmeiras, que pode ter sobra dinheiro, é um time que também tem uma administração que atua no azul. Pra mim tem asterisco no time do Palmeiras. Mas falta autocrítica pra mim tem asterisco no time do Palmeiras. Foi quando o treinador entregou o Campeonato Brasileiro. Então. Pra mim isso é um grande asterisco. Pra mim tem asterisco do treinador do Palmeiras, que maltrata a mulher, que maltrata e tira o telefone da mão de repórter, chutou todo mundo. O auxiliar dele falou que a gente tinha um sistema que não deixava o Palmeiras ganhar. Sempre a arbitragem que rouba. Sempre a arbitragem que está errada, sempre a torcida que não entende ele. Você foi pífio. E para nós que ficamos em ar-condicionado, isso é uma delícia. Diga-se de passagem, Abel, até porque você é um mascarado do caramba e que acha que vem aqui no nosso país e quer cagar regra. A gente fica no ar-condicionado, mas a gente não ganha o dinheiro que ele ganha. Você sabe quanto que ele vai ganhar se ele for campeão brasileiro no ano que vem? 30 milhões. 47. 37. 47. Se for campeão da Libertadores, 50, né? Vai muda, porque esse ano era 30 brasileiro. Ele pode ter um ar-condicionado em cima da cabeça dele. Dependendo da cotação do euro, porque ele também ganha em relação Legal ao você, né? Você é o cara, né? E outra coisa, eu também não me importo com críticas de pessoas que estão
lá, eu acho que cada um fala o que quer, escuta o que quer, e cada um engole o sapo que quiser. Eu acho você egocêntrico, mascarado, que não trata bem as pessoas, que sempre colocou o nosso país em terceiro plano, sempre disse que a arbitragem é o que prejudica o Palmeiras, sempre disse que quando você ganha, é só você que ganha, quando perde são os jogadores, é a torcida. Então, gente igual você, graças a Deus, eu meto o cacete, irmão. Do Flamengo fez ontem foi muito foda, né, Mauro? Porque, claro, tem um pouco da imaturidade de sempre estar na frente do placar e deixar o Mirassol empatar. Mas, porra, os moleques criaram, os moleques atacaram, os moleques chutaram de fora da área, coisa que às vezes a gente cobra do elenco principal. O golaço do Guilherme Gomes de fora da área foi uma atuação para fechar com chave de ouro o 9º título brasileiro do Flamengo, né, Mauro? Eu acho que foi assim, melhor que encomenda, né? Acho que o torcedor, quando viu que o Flamengo colocar um time cheio de garotos, né? Tinha só lá o Everton Araújo, né? Que jogou muito bem. O Michael, que aliás, você já falou bem, um desastre. Né? E o Wallace também não fez bom jogo. E alguns jogadores incorporados ao time profissional, mas que não jogam. O caso do João Vitor, o goleiro, né? O Diogo Alves. Então foi, de fato, um jogo mais também festivo, né? Tinha uma pegada meio de amistoso. Acho que o Mirassol também jogando mais solto. Acabou sendo, de fato, bem interessante, porque havia um receio de algumas pessoas, que até pertinente, né, de que pudesse tomar uma goleada, perder feio para o Mirassol. Não foi o que aconteceu. Eu acho que encerrou bem o ano e o Flamengo conseguiu. Eu acho que aí tem uma questão que eu estava até conversando com os colegas ontem. Quando o Palmeiras coloca o time reserva, o misto, quanto o Grêmio, e deixa os titulares em São Paulo, o Palmeiras ali praticamente ele joga a toalha do Campeonato Brasileiro. E aquilo foi tratado por parte da torcida, da imprensa. Não, é um truco do Abel Ferreira, ele vai levar o time mais inteiro para Lima. Não aconteceu nada em Lima. Zero. E ali ele permitiu ao Flamengo ampliar a sua vantagem, ficar mais próximo do título e ter o luxo de poder colocar o time reserva, de garotos, na verdade, ontem, e já rumar para jogar o Intercontinental Mundial de Clubes. Não fosse isso, o Flamengo teria que buscar um resultado hoje, talvez. Se o Palmeiras tivesse lutado até o fim, possivelmente o Flamengo teria que lutar até hoje e teria que fazer como o Botafogo, que jogou a última rodada e depois teve que viajar. O Flamengo já viajou antes do Cruz Azul, que ontem empatou e foi eliminado no Campeonato Mexicano, empate com o Tigres 1-1. Ele tinha que vencer o jogo, né? Foi eliminado, está viajando agora, né? O time mexicano. Enquanto o Flamengo já chegou, já está lá em Doha, já está tranquilo e tudo mais. Então, teve isso também, né? Quer dizer, além dos títulos, o Flamengo teve essa possibilidade, esse luxo de poder colocar um time de meninos ontem, e os garotos corresponderam além da expectativa, na minha opinião. Se perdesse o jogo ali de 2-0, 2-1, 3-1, seria normal. E comandaram o placar, como você bem observou, em 3 oportunidades. E, enquanto isso, os titulares já estão lá, tranquilos, preparando-se para enfrentar o Cruz Azul e tentar avançar nesse torneio, que, na minha opinião, também é meio que cereja do bolo. Eu não acho que... Acho que o importante, eu sempre digo isso há uns 20 anos, para mim o importante é ganhar a Libertadores e o Brasileiro. O Mundial de Clubes e tudo é uma situação muito circunstancial. Mas seria histórico, né, Mauro? Imagina o Flamengo ganhar um PSG da vida. Sim, é legal. Se acontecer, vai ser legal. Mas eu acho que os grandes objetivos, na minha opinião, já foram alcançados. Para mim, esse torneio sempre ele é um bônus. Porque é muito desigual. É muito desigual. E não vai ser fácil. Tá? Porque o PSG, primeiro, o PSG não está pensando nisso, ele está lá com os compromissos dele na França, na Champions e tudo mais. Ele perdeu a liderança do Campeonato Francês, mas ele ali está numa competição que ele sabe que consegue administrar, né? Mas o jogo do PSG contra alguém, e pode ser o Flamengo, será no Catar. O Catar é o dono do PSG. O PSG pertence ao Estado do Catar, ao país. Não vai poder fazer feio na casa do Emir, né? Chegar lá e colocar time reserva, Luiz Henrique e tal. Eles vão ter que chegar lá para ganhar. Então, vai ser complexo. Não vai ser um negócio muito simples, não. Quem quer que seja o adversário, eu acho que o PSG vai levar bem a sério. Até porque já apanhou lá nos Estados Unidos do Chelsea, né? Então, precisa honrar ali a camisa, honrar o título. Mas eu acho que o importante... É legal poder jogar contra um time mexicano, quem sabe um time egípcio e depois o campeão da Europa. É uma oportunidade muito bacana. Mas acho que os grandes objetivos foram alcançados e de uma forma muito, digamos assim, consistente. De uma forma consistente e que deixou o Bruno Prado meio assustado, né? Quando eu falei aqui da declaração do BAP, que o BAP quer... Ah lá, o Piperno também.
Também tá ficando... Eu não acho que é 1 milhão em reforço. Acho que é gastar um bilhão no departamento de futebol. É o custo do departamento. 1 bilhão em reforços, eu entendi dessa maneira. Você acha que não? Eu posso gastar 1 bilhão no futebol. Ou seja, se eu arrecado perto de 2, eu tenho que pagar impostos, salários, eu tenho que juntar dinheiro para construir um estádio, pelo menos é o plano dele, né? Foi o que foi dito lá atrás. Você acha que o estádio está nesse 1 bilhão aí? Não. Eu acho que assim, o custo do futebol atingiu 1 bilhão. Eu entendi dessa maneira. Entre contratações, entre jogadores que têm que ser pagos ainda. O Samuel Lino, você está pagando o Samuel Lino. O Samuel Lino já soltou para 25 milhões. Que eram 22 milhões de euros e 1,5 milhão por cada título, por um título que ele conquistasse, brasileiro e Libertadores, durante todo o contrato. Ganhou 1,5 milhão, ganhou 1,5 milhão, então já foi para 25, agora acabou. O custo final dele vai ser esse. Esse jogador está sendo pago, você tem que pagar o Samuel Lino, você tem que pagar o Emerson Royal, você tem que pagar esses jogadores que foram contratados. Isso está no cronograma do fluxo de pagamento do Flamengo do ano que vem. E mais jogadores que sejam contratados, o custo do departamento, o salário novo do Arrascaeta e outras coisas. O salário novo do Felipe Luiz, acho que tudo isso entra nessa conta. Eu entendi assim, eu posso gastar 1 bi numa temporada com o meu departamento de futebol. E não entendi que seja 1 bilhão em reforços. Aí é loucura, pelo amor de Deus. 1 bilhão em reforços, pô. Mas o Palmeiras gastou 700 milhões de reais. Não é tão longe. Concorda? Mas, assim, outra situação, eu acho, né? O Palmeiras, na verdade, eu acho que o Palmeiras chegou ao momento que ele assim, vendeu muito bem alguns jogadores. O Estevão foi o último, né? E precisou jogar uma cartada mais pesada, porque teve uma temporada muito ruim em 2024, né, que perdeu tudo. Praticamente só ganhou o Campeonato Paulista e partiu com tudo. E o Flamengo acho que nem precisa desses reforços todos, não tem necessidade. O elenco do Flamengo é forte. O Flamengo precisa de centroavante, um goleiro para disputar a posição e um zagueiro. Basicamente é isso. São as posições carentes do elenco, né? E alguns jogadores que podem até ser negociados ali, você pode fazer negócio com alguns que tem um Vinha, tem um Michael, os caras que têm mercado, que você pode negociar também. Mas eu entendi dessa maneira, 1 bilhão custo do departamento, não 1 bi em reforços, não. Eu, pelo menos, compreendi dessa forma. Meia, Mauro, você não acha pro Arrascaeta? Mas não tem também substituto, né? O Carrascal foi contratado. Mas você acha que ele é substituto do Arrascaeta? O Carrascal que tem que pagar. Sim, o Carrascal ele veio para ser o cara que pode substituir o Arrascaeta. Só que ele ganhou a posição ali do lado direito, onde jogava o Gerson, e se impôs ali naturalmente e ganhou a posição. Mas na ausência do Arrascaeta, até já acontece nos jogos, agora mesmo. Sim. Entra o Luiz Araújo, o Carrascal vai jogar por dentro e o Luiz Araújo já está na direita. Ele já é esse cara, né? Já é o Carrascal. Eu acho que essas 3 são as posições que eles precisam contratar. Um goleiro que possa ser uma sombra para o Rossi, pelo menos, um zagueiro, e um atacante, né? Que só tem o Pedro, né? Já que o Juninho é outro que deve ser negociado. Esses caras não vão ficar, acho eu. E sobre essa questão do Flamengo, o Palmeiras, ele gastou 700 milhões de reais porque ele fez uma reformulação no elenco. Então a própria torcida do Palmeiras, se acha que vai gastar de novo 700 milhões ano que vem, esquece, não vai. Palmeiras ele vai voltar a fazer o que ele vinha fazendo antes, que é comprar, vai trazer 2, 3 jogadores, vai sair um, repõe, ou faltou um jogador aqui nessa posição, vamos buscar alguém aqui, tá faltando, o cara que jogou nessa posição aqui esse ano não correspondeu, precisa trazer outro. Vai ser isso aí, o Palmeiras não vai mais fazer isso aí, pelo menos não nos próximos anos. O Palmeiras fez isso porque chegaram à conclusão de que tinha uma geração que estava acabando, que já estavam envelhecendo, que já não rendiam tanto e tinha que fazer um time novo. E esse ano de 2025 foi o primeiro ano do time novo do Palmeiras. E aí vai fazer mudanças, né? O Piperno lembra muito de 2023, né? Que o Palmeiras contratou o Arthur e o Richard Rios. 2 jogadores. E imagino que os próximos anos do Palmeiras serão assim. 2, 3 jogadores, um ajuste aqui, outro ali, aí vende um, tenta repor. Vai ser isso, porque o Palmeiras o que ele fez agora foi reformular um elenco que ele já acreditava estar mais velho, estar já num momento final. E o Botafogo, que também gastou muito, aí me parece que é a filosofia mesmo do Botafogo de trabalho. Porque também saiu um monte de gente. Aquele time que foi campeão ano passado, não existe mais. Já acabou, foi todo mundo embora. E trouxe um monte de gente de novo. Agora não sei se o Textor vai continuar mandando, mas é mais isso, assim. O Palmeiras também não vai mais gastar. Ele gastou 700 milhões para formar um time para durar uns 5 anos. E aí ele vai ajustando ao longo desse tempo o que for necessário. Que brasileiro é burro, né? Não é um povo lá dos mais inteligentes do mundo. Então você joga com... mas é verdade. A gente às vezes fala com... tem muito jeito, tem que ir com muito tato para falar algumas verdades. Mas, enfim, o povo brasileiro não é um povo lá, né, dos mais inteligentes do mundo. Então você lança qualquer coisa, é a história do bilhete premiado. Tem trouxa que ainda compra. Veja, quando você fala, por exemplo, que o clube vai gastar 1 bilhão, é só o sujeito fazer a seguinte conta. Ora,
Se o clube está planejando arrecadar 2, como é que vai gastar metade disso só em contratação e um monte de custo fixo de despesa com outras aquisições que ele já fez e tal? Então, quer dizer, o dinheiro não vai caber, a não ser que o clube queira se endividar, e é óbvio que ele não quer fazer isso. Então, bobagem isso. Né? Sobre a questão de mercado, esses dias aqui, ontem, anteontem e tal, eu li uns posts aí, alguns perfis e tal, que, se eu não estou enganado, o Newcastle já estaria interessado em fazer uma proposta de equivalente a 100 milhões de euros pelo Alan do Palmeiras. Como é que o Alan, que aliás eu acho um ótimo jogador, foi subutilizado nessa temporada, como é que o Alan hoje, ele pode valer mais ou menos a soma do que custaram para os clubes da Espanha e da Inglaterra o Endrick mais o Estevão? Mas, agora, tem gente que acredita nesse tipo de asneira. Então, se eu olhar para o mercado, é óbvio que vão aparecer propostas para os principais jogadores, principalmente jogadores mais jovens, dos clubes importantes do Brasil. É natural que o Palmeiras receba alguma proposta pelo Alan, pelo Vitor Roque, pelo Flaco Lopes, que é jogador de seleção argentina, mas não quer dizer que vai vender amanhã, que serão propostas aí mirabolantes, né, das 1001 noites como essa. Então, é só as pessoas terem um pouco mais de juízo, um pouco mais de bom senso ao avaliar esse tipo de informação. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu o Neto falando sobre o Flamengo largando aço no Palmeiras. Vimos aí os comentaristas pilhados falando sobre o time do Flamengo. Cara, que time C do Mengão. Os garotos detonaram, jogaram muita bola. Brincadeira, meu. Que golaço. Tem que dar, eu acho que, mais oportunidade para esses meninos jogar, porque inclusive eu acho que vai ter, né, no Campeonato Carioca, eles vão ter oportunidade de jogar, porque como o Flamengo tá se estendendo, por causa do Mundial de Clubes, provavelmente o início, né, do Carioca deve ser com o Sub-20, vamos ver. Mas é isso daí, nação. E aí? Agora a expectativa é do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo pega o Cruz Azul nesta quarta-feira e aí já começa a sua caminhada rumo à final. Vamos ver, passando do Cruz Azul, pega o Pirâmides do Egito, passando do Pirâmides do Egito, pega o Paris Saint-Germain. E aí, dá pro Mengão vencer o Mundial? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Mas antes da gente acabar o vídeo, vamos ver como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha aí, rapaz, que rodada que foi hoje do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já no Catar, expectativa pro Mundial, enquanto a galera no Brasil tava quebrando pau, meu amigo. Inter lutando pra não cair, o Vasco tomando uma paulada. Cara, tava demais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ficou assim, ó. Flamengo, primeira colocação, o Palmeiras na segunda, Cruzeiro. Vamos fazer o seguinte, a gente já sabe, de cima a gente já sabe desde a semana passada. Vamos lá na parte de baixo como que ficou, olha só. A parte de baixo é o seguinte, ó, Vasco, 14º, Vasco, 14º, 45 pontos. 15ª colocação, Vitória, 45 pontos, se salvou. 16ª colocação, Internacional, se salvou, meu amigo, no sufoco, 44 pontos. Rebaixaram Ceará, 17ª colocação, 43 pontos. 18ª, Fortaleza, 43 pontos. 19ª, Juventude, com 35 pontos. E o Sport com 20, ou na 20ª colocação, com 17 pontos. Cara, é isso daí. Assim ficou o Campeonato Brasileiro. E aí, o que você achou? Deixe nos comentários sua opinião. E agora é torcer muito pro Mengão lá no Catar. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.